Ahm, Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre sabedoria e a necessidade que precisamos de ter sabedoria. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que sabedoria é diferente de conhecimento. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Digamos que conhecimento é, por exemplo, eu ser ouvinte da palavra. Sabedoria é eu ser praticante da palavra. Conhecimento é aquilo que eu recebo enquanto informação e que os irmãos aqui recebem quando estão sentados e ouvem a palavra de Deus. Sabedoria é aquilo que vocês extraem daquilo que ouvem e aplicam na vossa vida. E só quando ela se aplica na nossa vida em forma prática que ela se transforma em sabedoria. Ela torna-se parte de nós, do nosso modo de viver e de agir. E quando falamos, e temos vindo a falar tanto sobre relacionamento este ano, que alguns irmãos já estão cansados de tanto relacionamento, mas a verdade é que continuo a achar que às vezes, para além de todo o ensino que nós temos recebido, nós precisamos de sabedoria para nos relacionarmos uns com os outros. E às vezes falta esta sabedoria. E como é que a gente vê que falta sabedoria? Quando, por exemplo, nós estamos expostos à palavra de Deus e ouvimos ensino e ouvimos aquilo que nos é transmitido e aquilo que Deus fala, amém? E assim que somos, e às vezes até recebemos a palavra com alegria no nosso coração, é para isto mesmo, bora lá, e vai ser não sei o quê. Mas assim que surge o primeiro teste, a gente revela que ainda só tem conhecimento, sabedoria não tem nenhum, porque voltamos a reagir da mesma maneira, a ficar ofendidos da mesma maneira, a ficarmos magoados da mesma maneira, a responder da mesma maneira. Isso prova que temos falta de sabedoria ainda. Poderemos ter o conhecimento, sabemos o que é que a Bíblia diz, o que é que os versículos dizem, o que é que as Escrituras nos esclarecem, a forma que o pastor tem de explicar, às vezes ajuda, outras vezes se calhar complica, mas esse é o conhecimento. Mas a sabedoria traduz-se quando eu a recebi dentro de mim e apreendi, e aquilo torna-se parte da minha vida. E mesmo que ainda às vezes sinta vontade de fazer alguma coisa na carne, mas a sabedoria leva-me a agir como Cristo. E nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria que vocês não se distraíssem com as crianças, nem com os movimentos. A gente já sabe que isso acontece. Precisamente, não é? Eu também vou na estrada e vejo movimentos à minha volta, mas não tiro os olhos da estrada. Está bem? Portanto, esqueçam os movimentos. Já conhecemos. Estejam atentos à palavra de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 14, Salomão, ele fala-nos... Salomão é o homem da sabedoria, como vocês sabem, o homem que teve a coragem de, em vez de pedir riquezas a Deus, pediu sabedoria. Eu pergunto quantos de nós, se tivéssemos a possibilidade de Deus nos dar o Euromilhões, ou nos dar a sabedoria, o que é que nós iríamos pedir a Deus? Ok, Senhor, dá-me só 10% do Euromilhões e sabedoria. Está bem? Mas na verdade isso aconteceu com Salomão. Salomão, filho de Davi, portanto já por si um homem com alguma sabedoria, temor a Deus, relacionamento com Deus, viu o exemplo e o testemunho do seu pai, o melhor e o pior. Mas ele carregou com ele o desejo de construir um templo para Deus. E diz que o seu reino tornou-se um dos maiores reinos. No tempo de Salomão, tal foi a riqueza. E depois no final da vida também fez as maluqueiras dele. Mas isto para dizer que em determinada altura ele pediu a Deus o seguinte: ele não quis riquezas, ele não quis prestígio, ele não quis popularidade, ele não quis poder, ele não quis autoridade, ele apenas pediu sabedoria. E porque pediu sabedoria, com a sabedoria, em dose dupla, veio tudo o resto. E Salomão foi o rei mais próspero da história de Israel. Salomão foi de tal maneira rico, estabeleceu alianças com reis e rainhas ao longo do mundo. Quando ele construiu a casa de Deus, veio material do mundo inteiro, do melhor que havia, desde o cedro do Líbano, os ouros, as coisas, as especiarias não, os tecidos, onde havia os melhores artífices. Ele foi buscar toda a gente, porque para ele a casa de Deus era a sua prioridade, e isso é também um sintoma de sabedoria. Quando para mim tudo se mete em primeiro lugar do que a casa de Deus, é porque há muita falta de sabedoria aí. Sabedoria em Salomão levou a honrar a Deus com tudo aquilo que ele tinha.
E honrou construindo uma casa com os melhores materiais. E honrou dizendo, Deus, o que eu quero de ti é sabedoria, porque se eu tiver sabedoria eu vou viver de acordo com o teu desejo. E aquilo que eu fizer vai ser abençoado por ti. Como não prosperar? E Salomão prosperou, porque ele honrou a Deus. Ele viveu com sabedoria. E ele manifestou isso. Deus, eu quero sabedoria. Deus deu-lhe sabedoria. Diz que Salomão tinha uma sabedoria sem igual. E diz que por causa disso o seu reino cresceu muito. Houve riqueza, houve bem-estar, houve influência, houve tudo aquilo que Deus tinha pensado para a vida dele. Porque a sabedoria de Deus pode pegar num homem fraco, num homem pobre, e depois de treinado nos caminhos de Deus, fazer dele um homem tremendo e poderoso e dar-lhe uma estratégia para a sua vida e para a vida dos outros. E Salomão diz isso em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 14, ele diz, havia uma pequena cidade de poucos habitantes, se calhar assim tipo Lausanne, e havia lá um rei poderoso, que morava no burgo. Não. E houve um rei poderoso que veio contra ela e cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade, diga comigo, naquela cidade, vivia um homem pobre. E alguns dirão, é pobre, é porque não é sábio, não é muito esperto, não é muito inteligente. Mas diz que havia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria salvou a cidade. Agora, o que é que acontece no mínimo nas nossas sociedades ocidentais e também acontece nas sociedades orientais? Quando alguém se destaca, quando alguém é o herói do dia, em toda a palavra de Deus, as pessoas mais anónimas e mais pequeninas, quando faziam coisas fantásticas, eles eram promovidos e exaltados perante a nação. E temos vários exemplos. Até fora da nação de Israel. Temos o caso de José, por exemplo, que chegou a vice-governador do Egito. Certo? Porque era um homem sábio, era um homem temente a Deus, era um homem que caminhava nos caminhos de Deus e Deus sempre o leva a prosperar. Deixem-me dizer, a sabedoria sempre nos levará à exaltação. Exaltação não no sentido de orgulho, mas no sentido de sermos elevados sobre as circunstâncias da vida. Então, que sabedoria é esta? Em primeiro lugar, a sabedoria é amarmos a Deus. E Deus deseja que todos nós sejamos pessoas de muita sabedoria. E nós precisamos de sabedoria para lidar com todas as áreas da nossa vida, em particular na área da nossa relação com Deus e na área do nosso relacionamento uns com os outros e connosco próprios. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Salomão continua a falar sobre sabedoria. E Provérbios é o livro onde, de forma mais específica, nós encontramos todas aquelas verdades que ele nos dá como fruto daquilo que ele alcançou em Deus e percebeu e compreendeu. E ele, apesar de ter recebido sabedoria de Deus, continuava a observar a vida, continuava a observar as pessoas e continuava a aprender e a aprender e a aprender. E há muitas vezes que Salomão diz, porque eu observei isto, eu observei aquilo e eu cheguei a esta conclusão. Salomão era cá dos meus. Gostava-se às vezes de ficar num sítio a olhar à volta e a tirar as lições de vidas. E digeria, e processava. Mas dentro de um contexto de Deus. Então Salomão começa por dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. E Salomão continua a dizer que há uma diferença entre entendimento, conhecimento e sabedoria. Sabedoria é algo que vem também de Deus ao nosso coração. E quando nós desejamos essa sabedoria, não é esperteza saloia. É sabedoria. E sabedoria é mais profunda e mais alta do que o conhecimento. O conhecimento é importante porque eu não posso ter uma mente vazia. Eu tenho que ter a mente de Cristo, tenho que pensar como Cristo pensa. É mais do que pensamento, é quando ela se torna vida dentro de mim. E aquilo que é vida em nós, ela flui da nossa vida e não tem que ser por palavras. Tem que ser por postura, por atitude. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Porque já disse muitas. Mas vou dizê-lo hoje. Há coisa de um tempo atrás, eu e a minha esposa estávamos a conversar, às vezes a gente conversa, às sextas à noite, e estávamos a falar sobre a nossa vida e sobre uma série de situações e determinámos no nosso coração, que fosse de forma pontual, temporária ou provisória, nós iríamos tentar arranjar maneira de nos sustentarmos financeiramente sem ser pela igreja. E começámos à procura de trabalho. E a minha esposa, ela respondeu a um anúncio
Mas depois exigia lá mais umas coisas. E ela disse, não, isto não é para mim, mas disse, se calhar isto era bom para o meu marido. E o marido, como é obediente à esposa, né? Lá em casa quem manda são eles. E eu disse, ok, fiz o meu currículo, já estava alinhavado, fiz o meu currículo, meti lá tudo. Desde os 14 anos comecei a trabalhar, o meu percurso de igreja, está lá tudo, sou pastor, as minhas atividades, as minhas responsabilidades, tudo. E aqui o jovem, com quase 56 anos, foi chamado para as entrevistas. E eu respondi ao anúncio, sinceramente, naquela, bora lá. Mas pensar, mas quem é que vai escolher um homem com quase 56 anos para trabalhar? Em qualquer lado. Hoje convidam jovens, né, formados, eu não tenho curso superior. E fui a duas entrevistas, ao diretor executivo e depois à diretora da gestão. E conversámos e falámos abertamente. Eles fizeram perguntas sobre a igreja, sobre o ministério, sobre como é que eu iria conciliar as duas realidades. E foi um tempo fantástico. E há sabedoria, meus irmãos, porque a sabedoria às vezes é mais do que as palavras. E pronto, e vim-me embora. Temos outros candidatos que vamos ouvir. Ok. Vim-me embora tranquilo, assim, a pensar, bem, logicamente que eu não vou ser chamado. Aqui o homem de Deus às vezes também tem dúvidas. O que é certo é que uma semana antes de irmos de férias fui chamado. Ligaram-me. Sr. Luís, então, é para ir para a frente? Claro, então se não fosse para ir para a frente eu não tinha-me apresentado. É isso mesmo, bora lá. Então, dia 23 de julho eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar e foi assim uma história muito interessante que agora não temos tempo. Senão daqui a um bocado já os homens estavam com a barba para fazer e as irmãs também todas suspenteadas. Resumindo, para não estar a falar de outras áreas, gostaria de usar isto numa próxima vez para falarmos sobre fé. E para falarmos do facto de que eu não sou especial de corrida, sou igual aos outros. E se Deus pode fazer comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. Se eu com quase 56 anos conseguir arranjar emprego, ok? Então, ao menos seja um exemplo de fé. Mas vou saltar para a parte que me interessa aqui, que é a questão da sabedoria. Ela é expressa na nossa forma de viver. Quando eu entrei naquela é uma unidade produtiva, eu fui fazer trabalho de gestão, a parte administrativa e algum apoio, ou seja, eu substituí o encarregado principal, o responsável pelaquela unidade, na sua ausência. E ao fim de 3 dias deixaram-me lá sozinho a tomar conta daquilo. À beira de um ataque de nervos. Numa semana ensinaram-me 3 serviços diferentes. Em agosto deixaram-me sozinho a trabalhar na fábrica, à volta dos sistemas. Mas sabe, tudo isso foi de tal maneira... houve ali momentos que senti-me como José. Uma graça de Deus na minha vida, porque depois de 17 anos, porque antes de vir para a Lausanne eu estive a trabalhar também secularmente, fazia as duas coisas, e depois vim e ao fim de 17 anos a gente fica com uma certa insegurança. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir cumprir? Agora parecia a terceira dimensão. E cheguei lá e aprendi, e descobri, investiguei, e pesquisei e acabei por perceber mais do sistema do que as pessoas que estavam à frente daquilo. Mas para dizer que a sabedoria, quando está na nossa vida, leva-nos, abre-nos portas e promove-nos e exalta-nos sem precisarmos de grande esforço. E uma das coisas que acontecia ali naquela fábrica, era uma fábrica, uma unidade produtiva, é que o ambiente, a atmosfera estava extremamente conflituosa, muita gritaria, muita asneiredo, muitas discussões, porque mesmo quem estava à frente, também por uma questão de cansaço desgastado, mas por outras razões, era assim que estava a gerir aquilo tudo. E eu não cheguei lá em nome do Senhor Jesus a repreender, a amarrar os demónios todos. Cheguei lá tranquilamente, o meu tonzinho de voz, o meu sorriso maroto. Cumprimentava as pessoas uma a uma. Ao fim de 2 ou 3 dias já ninguém saía da fábrica sem me vir cumprimentar.
De repente o encarregado, que passava os dias aos gritos, porque também andava enervado, de repente acaba por dizer-me a mim mesmo que reconhecia que aquela não era a melhor maneira, que isso não estava a dar resultados, e de repente ele próprio começa a acalmar e começa a gerir e a lidar com as pessoas de maneira diferente. O ambiente mudou, e eu não vou contar tudo o resto, que houve muitas outras coisas que foram feitas, mas no meio disto tudo, achei graça e favor à frente de quem dirigia a coisa. E começa a ser convocado para reuniões de gestão, de melhoramento do sistema, de questões de segurança e de higiene no trabalho. E isto para dizer o quê, irmãos? Eu não sou nada sem ele. Não sou mais do que ninguém. Mas acredito que a sabedoria de Deus, que é mais do que inteligência e capacidade de processamento mental, é alguma coisa que tem a ver com a presença do próprio Jesus na nossa vida. Jesus, ele manifestou-se como... Ele é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Sabedoria é essa que escandalizou e que pôs os grandes pensadores confusos. Por isso era escândalo e loucura para os gregos. Ele confundiu os sábios deste mundo com a sua loucura. Porque a sua loucura não funciona. É na verdade, a verdadeira sabedoria. Mas não funciona como a sabedoria do mundo. Então eu quero a sabedoria de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida cada vez com mais dimensão, com mais poder, com mais graça, com mais favor. Sabe porquê? Porque onde quer que eu vá, naquilo que eu fizer, e nós ouvimos histórias como Daniel e como José, e achamos às vezes, porque algumas dessas histórias já as ouvimos do tempo da escola dominical e da super igreja, e achamos que são historinhas interessantes para falar, mas esquecemos que aquilo que Deus fez com aqueles homens faz comigo e faz contigo no dia de hoje. E quando nós estamos cheios dele e deixamos que a sabedoria de Deus inunde o nosso coração, e essa sabedoria começa aonde? Começa no nosso temor a ele, no nosso respeito, na nossa admiração, no nosso amor por ele, no nosso cuidado em percebermos o seu coração, o que é que ele deseja, o que é que ele anseia. Eu não quero apenas submeter a um Deus porque ele é que manda, eu quero me submeter a ele porque eu amo. E eu, quando o começo a conhecer, como não amá-lo, fico encantado com ele. Cada vez que Deus revela um pouquinho mais dele, eu fico derretido. Como não fazer da casa de Deus a minha prioridade? Como não fazer da palavra de Deus o meu alimento diário? Como não fazer na minha oração a minha conversa diária com o meu melhor amigo? Como não procurar encher-me de Deus todos os dias da minha vida? E depois andamos cansados e esgotados e matilhamos por tudo o que é sítio e fazemos tudo para tentar prosperar na vida. Deixe-me dizer, se a sabedoria estiver na nossa vida estabilizada. Há uns anos atrás eu falei aqui sobre as 7 colunas da sabedoria. É Salomão que ensina isso lá em Provérbios também. Sabedoria de Deus começa no temor, na relação que nós temos com Deus, a percepção do Deus que Ele é, a noção de um Deus que crucificou o seu Filho. Como não nos submetermos a Ele, caramba? Não estamos a falar de religião, estamos a falar de relacionamentos vivos com Jesus Cristo. Deixem-me dizer que o nosso inimigo, ele não tem medo de uma pessoa que vai à igreja e que usa o nome de Jesus, mas ele tem medo de uma pessoa que teme a Deus. Provérbios 24:3. Se calhar desvia-me um bocado, mas isto tem a ver com sabedoria, relacionamento, sabedoria que nos promove, que salva a cidade, que salva a nossa vida, que salva a nossa casa, que salva os nossos relacionamentos. Sem a sabedoria de Deus, nós ficamos limitados a nós próprios. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Paulo não está a dizer, o Salomão não está a dizer ganha apenas sabedoria, mas esquece de estudar. Não gastes tempo a meditar na palavra de Deus, não gastes tempo a mudar os teus pensamentos, não gastes tempo a criar outros raciocínios. Mentira, ele está dizendo não. Sabedoria de Deus é uma coisa, mas continua a estudar, continua a aprender, porque a sabedoria edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento, pelo resultado destas duas circunstâncias, se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. E aqui as câmaras não é as câmaras municipais.
Isto era uma linguagem do templo. Eram as câmaras onde se guardavam as riquezas, os tesouros, os utensílios, as câmaras, as antecâmaras, como vocês sabem. Então, aqui não é as câmaras municipais, mas se elas se enchessem também não era mau. Então repara o que é Salomão que está a dizer, gente. Repara, ele poderia chegar a uma altura da vida dele e dizer, fui eu. Eu é que sou um gajo muito esperto. Eu é que consegui isto com a minha mão. Eu é que consegui isto com a minha esperteza e com a minha capacidade de prosperar. Então eu é que tenho um jeito para o negócio e tal, e para dar a volta às pessoas. Não. Salomão estava a dizer, gente, se houve alguma coisa que eu consegui edificar foi pela graça de Deus. Foi a sabedoria que Deus me deu. E depois, com o contínuo aquisição de conhecimento e entendimento. E ela se estabelece. E diz que por causa destas duas situações, as câmaras, ou seja, a nossa vida, se enche de riquezas. Sejam elas materiais, espirituais, mentais, seja o que for. Queremos vidas ricas? Ricas de amor? Ricas de amigos? Ricas da palavra de Deus? Ricas do conhecimento? Precisamos de sabedoria na nossa vida. Onde é que eu começo, pastor? O pastor. Agora foi um espírito brasileiro aqui que me atacou. Oh. Onde é que eu começo, pastor? Começa por pedir a Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, ora, se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus. Acho que aqui a questão, voltamos sempre ao mesmo, é que a maioria das nossas orações, elas não são suficientemente convincentes. Não é convincentes para Deus, porque a gente antes de abrir a boca, Deus já viu a nossa fé. Não é só não estamos plenamente convencidos que aquilo que estamos a orar realmente vai acontecer. E a oração tem que ter fé. O pedido tem que ter fé. Às vezes Deus na sua misericórdia é também, pronto, já, e tu não estás minimamente convencido, mas eu até tomo lá um. Mas a oração, e a mesma forma como nós oramos por qualquer assunto, mas pronto, deixa para lá, não é? Mas aqui a oração é uma oração. Se eu entendo que sabedoria há uma coisa que eu preciso 100% na minha vida, eu preciso adquirir sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus, e é com essa sabedoria que eu vou prosperar, e vou edificar, e vou construir, e portas se vão abrir, e vou ter favor de Deus em muitas situações. Então, eu peço àquele que é o Deus da sabedoria. Ora, se algum de vós tem falta, peça a Deus que a todos dá de forma avarenta. E critica ainda. Seu tosco. Realmente precisas de toda a sabedoria que eu te puder dispensar. Nada disso. Diz que a dá liberalmente, generosamente, e diz que não censura. Não critica. Sabe, porque no mundo natural, já no tempo de Tiago, era a mesma coisa. Quando alguém evidenciava alguma falta de sabedoria, era chamado de estúpido, de ignorante. Era censurado. Não é? E num contexto hebraico, ai daquele que disseste que não tivesse sabedoria. Porque os judeus orgulham-se da sua tradição, do seu ensino, das suas sinagogas, das suas crianças bem formadas, aos 11, 12 anos fazem o bar mitzvah, não é? Que é bar aberto, não, estou a brincar. O bar mitzvah, que é a celebração da criança para adulto, e naquela cerimónia, aquela criança já tem que saber recitar e cantar e não sei o quê, e eles chegam ali, não é? Na cultura oriental isto acontece, os islâmicos a mesma coisa. Então, alguém dizer que não tem sabedoria era tido como alguém preguiçoso, estúpido, ignorante, ou seja lá o que fosse. Então Tiago tem que dizer isso. Não tem mal nenhum nós dizemos que precisamos de sabedoria. É pedir-lhe a ele, e ele não vai fazer aquilo que se calhar o sacerdote fazia no templo. Ele não vai lançar em cara, ele não vai censurar, ele vai te dar liberalmente e sem qualquer ponta de crítica ou de censura. E diz isso ser-lhe-á dada. Agora Tiago diz isso. Agora gente, vamos lá. Bom, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não voltamos ao mesmo. Peça com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ora, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, aqui também há sabedoria.
E o princípio aqui, mas porquê é que Tiago teve que dizer isto? Porque Tiago estava a pôr o pedido da sabedoria como um pedido igual a qualquer outro. Eu tenho uma necessidade, eu venho a Deus e digo, Deus, eu quero, eu preciso. Tu até sabes muito bem, melhor do que eu, quanto é que eu preciso. Mas Tiago está aqui a dizer, não é só na sabedoria, é com tudo. Peça, porém, com fé. Com a certeza de que Ele é, Ele pode, Ele quer e vai fazer. Então eu oro, Deus dá-me sabedoria. E eu estou plenamente convencido que seja da forma como for, pode demorar o tempo que for, mas Deus vai encher a minha vida de sabedoria. Eu já contei isto aqui uma vez, ou 30, já não me lembro, ou ao fim de 17 anos, já não me lembro o que é que falei. Mas há uns anos atrás, numa conferência em Lisboa, com um pastor canadiano, muito usado por Deus para ajudar homens empresários que estavam falidos a sair da falência, e a igreja dele, no Canadá, era uma igreja que tinha dezenas, centenas de homens que vieram falidos para a igreja e que saíram com as suas vidas transformadas. Era um homem que tinha um ensino profundo sobre a área das finanças, o reino de Deus e a sabedoria. E nós estávamos a lutar porque estávamos a viver ali uma fase complicada, mesmo complicada, e tivemos naquela, vamos, não vamos, até que depois a casa cheia, e quem conhece o templo de Alvalade, vinham estar para ali algumas 800 pessoas na altura, e a gente falou, olha, vamos à frente. Eles estavam a orar por pessoas, já quase no final, foi mesmo já no limite, antes que ele subisse para o púlpito, nós fomos lá à frente. E aparecia eu mais a minha mulher, atravessámos a igreja toda, sabe, porque quando a gente precisa, a gente vai. A gente, quando precisa de ir ao médico, a gente corre seca e meca. Precisamos do não sei o quê, vamos procurar. Queremos comprar alguma coisa, vamos ao LX, foi alguém que está em Faro a vender, se for preciso, vamos a Faro buscar. Não é? Eu já vi gente fazer isso. A gente, quando quer uma coisa, vai. Só no plano espiritual é que dá-me trabalho. Porque implica, às vezes, humildade e persistência. Eu fui à frente, não tive problema nenhum que as pessoas percebessem que nós estávamos em necessidade. E fomos à frente e à espera que aquele grande homem de Deus fizesse uma oração daquelas cheias de salabá, não é silabá, é salabá, não é? Papapá, tal, e fizesse a dança da chuva, qualquer coisa. Ele impôs a mão sobre as nossas cabeças e só orou isto: Pai, enche-os da tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. E a gente... Só isto? Não há mais nada, não há mais uma palavrinha, não há uma palavra profética. Não, Pai, enche-os da tua sabedoria. Mas sabe, eu na altura estava mais humilde do que hoje, não estou a brincar. Na altura encaixei aquilo dentro de mim e disse assim, se isto foi o que foi falado, era aquilo que preciso. E vim da frente para trás convencido que aquela oração tinha sido respondida. É que vim mesmo convencido. E o que é certo é que nos anos seguintes nós vimos a sabedoria de Deus manifestar-se na nossa vida, em tantas áreas da nossa vida. Acho que já estamos a precisar outra vez. É? A sério. E vimos, e realmente vimos a ação da sabedoria, alguma coisa que vai para além da nossa mente, da nossa capacidade de crer e pensar, mas vimos em decisões, e não só em decisões, na forma como Deus nos conduziu a nossa vida. Sabedoria manifesta-se na nossa vida quando alguém com fé e humildade ora e diz assim, eu recebo em nome de Jesus a resposta a esta oração. Se tu dizes que dás a todos de forma liberal e não criticas nas censuras, pelo contrário, tu a dás, então eu me encaixo nesse perfil. Eu encaixo-me nesse perfil. Portanto, eu decido hoje que eu vou orar, Deus, enche-me da tua sabedoria e eu fico plenamente convencido que Deus ouviu e Deus responde às minhas orações. Seja na área da sabedoria ou seja noutra qualquer. E termino, só o primeiro ponto, porque já aqui a Hello Kitty já está a dizer que... Provérbios 4, 5. Adquire a sabedoria, pá. Fui eu que pus. Adquire o entendimento. Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Ok. Alright. Então, a nossa ligação com a palavra também tem muito a ver com isto. Porque tem a ver com a ligação àquilo que é sabedoria. E há uma presença e há uma influência espiritual direta no nosso espírito, mas tem também a ver a influência direta na nossa mente, no nosso coração. E ele está a dizer, adquire a sabedoria, mas adquire também o entendimento. Não te esqueças e não te desvies, ou seja, não deixes de praticar, não deixes de acreditar nas palavras da minha boca. Qual boca? As palavras de Deus.
Não a abandones. Quem? A sabedoria. E ela vai estar nas tintas para ti. Não, diz, versículo 6. Não a abandones e ela te ama e ela te... A sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, com tudo aquilo que é possível dispensares ou investires na aquisição da sabedoria com Deus, então usa e abusa disso. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E se nós tirássemos aqui a palavras de sabedoria e metêssemos Jesus, e metêssemos a sua palavra, e metêssemos as suas promessas, e metêssemos tudo aquilo que Ele é, por isso é que o princípio da sabedoria é o meu relacionamento com Deus. É a minha reverência, a minha admiração, é o eu procurar conhecê-lo, buscá-lo, e tudo o que eu faço para cada vez ser mais como Ele, estar próximo dEle e conhecê-lo, ir ao encontro das suas expectativas. Agora há aqui uma questão. E hoje, já há uns tempos para cá, vivemos este tipo de geração que não quer perder tempo, não quer gastar tempo, não quer, ou é já, ou então se não acontece agora, já nem vou querer mais no assunto, nem vou esperar mais nada. Mas deixe-me dizer, Jesus, diz a palavra de Deus, que cresceu em sabedoria. A sabedoria, ela é-nos dada. Ela vem como resposta a Deus, mas implica processos de crescimento. E quanto mais eu cresço, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu busco, quanto mais eu vejo a manifestação da sabedoria na minha vida, mais ela vai crescendo e eu vou crescendo com ela. Porque diz lá em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E alguns que o conheciam perguntavam-se em determinadas situações, que sabedoria é esta que ele tem? Jesus, com 12 anos, no templo, confundiu os doutores. E eles, mas que sabedoria é esta? As pessoas perguntavam que sabedoria é esta de Jesus, mesmo em pequena idade e idade mais avançada. Eles não estavam a falar de entendimento, nem estavam a falar apenas de educação religiosa. Havia uma sabedoria que se sobrepunha a tudo mais, que ultrapassava as maiores tradições. Por isso é que ele baralhava aqueles religiosos todos e aquela gente toda. E quando abria a boca, o pessoal ficavam sem resposta, não havia hipótese, porque a sabedoria em Jesus Cristo manifestou-se, mas isso não implicou que Jesus não tivesse que crescer em sabedoria. Sabedoria não é uma injeção de cavalo. Sabedoria, ela desenvolve-se. E ela desenvolve-se na vida daquele que a deseja, que a quer, que a persegue. Jesus cresceu em sabedoria. Queremos nós crescer em sabedoria? Deixa-me dizer que nós não crescemos em sabedoria, porque ouvimos aqui uma pregação ao domingo e quando saímos dali daquela porta desligamos o taxímetro e só voltamos a ligar no domingo a seguir. Ninguém cresce em sabedoria assim. Cresce em sabedoria com aquele que é a sabedoria, o que significa um caminhar diário, uma relação com Ele, ter tempo a perceber o que é que Ele é, o que é que Ele pensa, o que é que Ele diz. Temos um tempo com a palavra de Deus. Seja mais ou menos tempo, as coisas vão crescendo à medida que nos vamos apaixonando com a sabedoria. E de repente temos uma forma de pensar, de sentir, de estar, que mesmo sem dizermos uma palavra, a sabedoria faz o seu trabalho. Assim creio. E assim creio porque tenho visto na minha vida, na nossa vida. Também, às vezes também faço as minhas borradas, às vezes também não age em sabedoria. Porque sempre que esquecemos da sabedoria, nos desviamos dela, fazemos coisas erradas. Mas sempre é tempo de voltarmos lá assim a Deus. Ok, vamos lá. Então, o que é que a tua sabedoria me diz? Quantas vezes, e nós podemos dizer, isso, mas isso é a voz do Espírito Santo. Mas quantas vezes, sabe que a sabedoria caminha de braços dados com a prudência, com o temperamento temperado, moderado, com a resposta branda ou não branda, não é? A sabedoria manifesta-se de tanta maneira. Mas para mim, essencialmente, a sabedoria de Deus é Deus em si mesmo, habitando em mim. E eu dando ouvidos à sabedoria,
para ouvir os seus conselhos, os seus princípios, os seus valores. E logo mais eu vou começar a perceber ainda coisas mais específicas e vou começar a ver Deus na minha vida. Então, quando nós falamos nisto, falamos isto também no contexto de relacionamentos. Eu preciso de sabedoria de Deus para nos relacionarmos uns com os outros.